Pensando em fazer alguma pintura? Tinta São Miguel. Atuando há mais de 50 anos no ramo de tintas e complementos com 17 lojas, sempre com as melhores marcas do mercado. Venha conhecer nosso sistema tintométrico, que faz mais de 2.000 cores para colorir sua obra. Estamos localizados na Rua Doutor Falcão, número 5. Faça seu orçamento conosco através do telefone 4693-5708 ou pelo WhatsApp 971954843. Diga que escutou esse comercial na Rádio Mega FM e ganhe 5% de desconto. Siga nosso perfil no Instagram e Facebook, @Tinta São Miguel SP, e fique por dentro de todas as novidades. Tinta São Miguel, mais cores na sua vida. 87,9. A sua sintonia. Voltamos a apresentar programa Visão Cristã. Olá, bom dia. Bom dia com alegria. Bom dia e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para falar do amor de Deus. Para falar com vocês através aqui da Rádio Mega FM, do programa Visão Cristã, através da minha vida, sobre o Evangelho do Senhor Jesus. E nesta manhã maravilhosa, de 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil, nós vamos falar sobre arrependimento. Abre sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 21, no versículo 28, diz a palavra do Senhor Jesus, o Senhor Jesus falando aos seus discípulos: o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas esse respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Amém. Senhor, nos dá graça nesta manhã, para que eu possa ser aqui um instrumento de bênção na vida dos meus ouvintes, daqueles que compartilham da palavra do Senhor conosco aqui nesta programação. Que eu possa ser, meu Deus, usado pelo Espírito Santo do Senhor para trazer a mensagem do Evangelho com clareza, com fácil entendimento para todos. Amém? Amados, o que é o arrependimento? O que o arrependimento envolve? Em primeiro lugar, nós vemos claramente aqui no texto que nós lemos que ele envolve uma mudança de atitude. Aquele segundo filho, quando o pai lhe diz: vai trabalhar em minha vinha, e ele diz: não quero, não vou. Mas logo em seguida ele medita sobre aquilo que o pai lhe pedira, e ele muda de atitude. Ele nem volta lá e diz para o pai: pai, agora eu vou. Não, ele foi. Ele teve uma mudança. Envolveu um arrependimento, uma confissão de que ele estava errado
que o seu comportamento estava errado, que o seu conceito diante do Pai estava errado. Logo, nós precisamos entender que o arrependimento nos envolve numa confissão dos nossos pecados, numa confissão de que nós estamos agindo de forma errada, que o nosso padrão de vida não está certo, precisa ser mudado diante de Deus, porque diante de Deus este padrão está errado, não condiz com a realidade. O pai disse ao primeiro filho: vai trabalhar hoje na minha vida. E esse lhe respondeu: não quero. Desobedeceu o pai de imediato. Mas depois, caindo em si, arrependeu-se e foi. Fica claro aqui no texto que nós lemos, no texto que Jesus nos falou, que este filho refletiu na sua negativa. E teve uma mudança de atitude. Teve ali um arrependimento pelo que havia dito ao pai. De imediato ele se ressentiu da ordem do pai. Talvez ele tenha achado que seu pai não tivesse o direito de lhe enviar para trabalhar, quando ele mesmo sabia que o seu irmão não iria obedecer ao pai, que o seu irmão não iria trabalhar na vinha. No primeiro momento, talvez ele tenha tido este ressentimento de saber: por que eu devo ir se o meu irmão não vai? Nós somos iguais, filhos iguais, com os mesmos direitos. Mas logo ele refletiu na sua negativa ao pai. Ele estava negando algo simples a um pai que o sustenta, que dá de tudo para ele. Ele ficou ali indeciso naquele primeiro momento pela atitude do irmão. Talvez, amados, nós tenhamos N motivos para desobedecer a uma ordem do pai ou a um pedido do pai, para não obedecer. E isto tem sido para nós uma constante. O Senhor, através da sua palavra, constantemente, diariamente, nos tem dado ordens, nos tem pedido coisas. E na maioria das vezes nós temos dito: não, não quero. E passamos a nos ocupar com outras coisas, a procurar esquecer o pedido do pai ou a ordem do pai. Buscamos nos ocupar com negócios, com prazeres, com divertimentos, com satisfações pessoais, com N coisas, menos em obedecer ao pai, menos em atender a um pedido do pai. E isso tem sido uma constante nos nossos dias. Mas um não dito ao pai não se apaga da nossa memória tão facilmente.
quando nós desobedecemos, ou quando nós dizemos não ao nosso Pai, aquele não fica martelando na nossa mente. E às vezes, então, passamos a pensar sobre aquilo e a considerar o pedido ou a ordem. E é aí que entra em nosso coração, em nosso espírito, em nossa alma, o arrependimento. Este pensamento, esse arrazoamento por aquela ordem ou por aquele pedido do nosso Pai nos leva a pensar, a refletir sobre aquilo. Então esse é o primeiro passo para o arrependimento. É refletir naquilo que dizemos, naquilo que fizemos. E tomar uma posição. Tomar uma posição de arrependimento genuíno, verdadeiro. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu com este filho que disse não ao pai. Ele arrazoou depois. Pensou sobre a sua negativa. Se arrependeu. E foi trabalhar na vinha do pai. Ao contrário do primeiro filho. O segundo concordou e disse, eu vou. Mas não foi. Ele concordou em atender ao pai, em obedecer ao pai, mas não foi. E isso é notório nos nossos dias, em nosso meio, quando expomos a palavra, quando nós ministramos a palavra e as pessoas concordam. Boa palavra, hein, pastor? Boa palavra. Dizem sim, mas não mudam de atitude. Não obedecem. E por muitas vezes nem se arrependem. E o que é pior é que no caso de muitos que não querem considerar o caso, ou seja, não querem ser confrontados. Não querem ser confrontados em suas atitudes. Não querem ser confrontados em pensar naquilo que ouviram. E começam a buscar desculpas esfarrapadas, razões para não mudar, para não atender, para não obedecer às ordens do Pai, os pedidos do Pai. E de fato, meus amados, a grande proposta do Evangelho é levar você, homem, você, mulher, a considerar as suas atitudes, a repensar nelas, a tomar decisões que mudem a sua vida diante do Pai. Nós precisamos diariamente, ao ouvir os pedidos do Pai, ou as ordens do Pai, do nosso Pai eterno, nosso Deus Criador, aquele que comanda a minha vida e a sua vida, querendo você ou não, devemos considerar aquilo que Ele nos pede,
aquilo que Ele nos ordena, que por muitas vezes não vai nos trazer satisfação imediata, mas vai trazer uma recompensa pelas bênçãos do Pai. Mas isso só não é o suficiente. É necessário que tenhamos uma análise mais profunda, mais completa das nossas atitudes para que possamos ter um arrependimento verdadeiro. Para que nós possamos ter uma noção real das nossas atitudes, dos nossos pecados, das nossas coisinhas erradas que parecem que nós damos a ela um peso leve. Nós precisamos desta análise diária com profundidade na nossa alma, para que possamos ter um arrependimento verdadeiro diante de Deus, diante do Senhor. Peça discernimento ao Espírito Santo, que habita aí em você, que está aí com você. Peça discernimento ao Espírito Santo, para Ele te mostrar áreas da sua vida que necessitam de uma reflexão, que necessitam de um arrependimento, que necessita de uma aproximação com o Pai. A essência do arrependimento, é que haja uma mudança de atitude. A essência do arrependimento, ela exige de nós uma confissão dos pecados do passado, da desobediência, dos erros cometidos. Lembram-se da parábola do filho pródigo? Qual foi o ponto central desta parábola? Ele caiu em si. E quando ele caiu em si, ele começou a refletir, ele começou a pensar, ele pensou, comparou e viu que estava completamente errado na sua decisão lá atrás. E sem nenhuma hesitação, ele se levantou arrependido, disposto a mudar aquela situação. Em seu coração, na sua alma, ele dizia: na casa do meu pai, os trabalhadores têm pão à mesa. Eles comem pão. E eu aqui não posso nem comer as bolotas de farelo que eu jogo para esses porcos comerem. Ou seja, eu estou valendo menos que um porco neste lugar aonde estou, quando na casa do meu pai eu tenho um valor inestimável. Vou me levantar deste lugar. Irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, eu pequei contra Deus, eu pequei contra os céus e pequei contra o Senhor. Estou arrependido. Estou arrependido. Quero que o Senhor me receba e me trate como um dos seus empregados. Aleluia. Aleluia. Isto é enfrentar a questão com franqueza,
com a alma, com o coração, sem tentar justificar-se de nada, simplesmente reconhecendo que desobedeceu ao Pai, pagou um preço alto por isso, caiu em si, meditou, arrependeu-se e agora está verbalizando o seu arrependimento diante do Pai. Amados, por muitas vezes nós nos arrependemos de coisas que fizemos até para outras pessoas, que fizemos contra Deus, contra Jesus, contra o Espírito Santo, que fizemos contra o nosso pai terreno, contra a nossa mãe. Caímos em si, nos arrependemos, mas não verbalizamos o nosso arrependimento, não pedimos perdão. Queridos, nós precisamos calçar as sandálias da humildade. E ao reconhecermos o nosso erro, ao nos arrependermos, verbalizarmos também, diante de Deus, diante das pessoas que estavam envolvidas naquilo que nós fizemos de errado. Não há uma justificativa. Às vezes parece que é uma loucura dizer o que fizemos. Não é uma justificativa, não. É arrependimento mesmo. Desobedeci o meu pai. Ele me pediu e eu não fiz, eu fui um tolo. Sofri as consequências. Sofri as consequências por ter desobedecido, por não ter atendido ao meu pai. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Esse sempre é o primeiro passo da manifestação de arrependimento. É quando verbalizamos aquilo que nós temos ressentido dentro de nós como arrependimento. Confessamos. A partir do momento, amados, em que nós passamos a admitir os nossos erros, a verbalizar os nossos erros, os nossos pecados, é que nós vamos nos fortalecendo. Quando não ficamos mais buscando justificativas, desculpas esfarrapadas para justificar porque agimos de forma errada, é porque nós estamos caminhando pelo caminho que é Jesus. Estamos caminhando pelo caminho certo, o caminho do arrependimento, o caminho do reencontro com o Pai. Aleluia! Você ainda está tentando convencer a você mesmo e as outras pessoas de que não há nenhum problema com você? Ainda está tentando justificar os seus pecados, passar aquele óleozinho, aquele paninho pela cabeça do seu pecado? Se assim for, pode ter certeza, você certamente está muito diferente do filho pródigo. Ele foi honesto consigo mesmo. Ele foi honesto consigo mesmo. Ele não tentou nenhuma justificativa, não culpou o irmão, não culpou os amigos que ele adquiriu durante o tempo em que ele tinha dinheiro. Não. Ele reconheceu, se arrependeu, foi atrás,
voltou para casa, pediu perdão, confessou o pecado, verbalizou a sua atitude errada diante do pai, pediu perdão, admitiu: estou errado, pai, eu pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, pequei contra o meu irmão, me perdoa, me recebe como um dos seus empregados, para que eu coma pão à sua mesa. Ah, Jesus. O arrependimento é o primeiro passo. O arrependimento é o primeiro passo na nossa jornada para a restauração, para o conserto. E depois é necessário agir. Caiu em si? Amém. Se arrependeu? Amém. E agora? Tome uma atitude. Coloque em prática aquilo que entrou no seu coração. O arrependimento que entrou na sua alma, no seu espírito. Coloque em prática tudo aquilo que está no seu coração agora. Verbaliza. Verbaliza. Busque a pessoa. Busque Deus. E verbaliza. Confessa, fala. Fala. O segundo passo é nós reconhecermos o nosso erro diante de Deus e sentirmos pesar por tê-lo ofendido, por ter feito. O primeiro filho aqui no texto que nós lemos, quando compreendeu que agira errado com seu pai, deve ter dito para si mesmo: Jesus, isso não é a maneira de eu tratar o meu pai. Não, ele tem sido tão bom comigo. Ele tem sido tão generoso comigo, cuidadoso comigo, tá? Estou errado. Em todo caso, ele é o meu pai. E ele tem todo o direito de me pedir para ir trabalhar, para me dar ordens. Eu acredito que ele foi tendo esse tipo de confronto consigo mesmo. E chegou ao arrependimento e tomou uma atitude. Foi para a vinha trabalhar. Ao passo que o segundo, com aquela aparência de bom, de pessoa decidida, de que sabe o que quer, o que sabe o que está falando, a linguagem de segura, de quem está no comando. Deixa comigo, papai, eu vou lá. Encheu o coração do pai de alegria momentânea. Mas era apenas uma mensagem de insubmissão enganosa, mentirosa, porque não foi. Não foi trabalhar. Disse que ia e não foi. Nós precisamos estar muito atentos, amados, às nossas atitudes. Não sermos falsos aparentes. Não. Até com nós mesmos. Sabemos qual é a verdade. Sabemos qual é a verdade de Deus para nós. Devemos agir de acordo com ela. Entendermos que nós não estamos aqui nesta manhã por acaso, que você não está ouvindo essa mensagem por acaso. Ela deve estar fazendo eco no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Amém? Deus tem um propósito para você através dessa palavra. Tome uma atitude. Reflita sobre isto e tome uma atitude diante de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que você tenha
uma semana abençoada e até a próxima segunda-feira, em nome de Jesus.